Olá, amigas e amigos. Estamos aqui para apresentar mais um episódio do nosso podcast Casos de Júri. Eu, Marcos Hauser e meu amigo Vinícius Vargas, vamos aqui contar mais uma breve história das nossas experiências no júris mundo afora. Mas antes de começar a falar sobre o assunto, gostaria de pedir a todos e a todas que ainda não nos seguem, que nos sigam lá no Instagram, @casos.dejúri, e no YouTube, @Casos de Júri Podcast. Doutor Vinícius, vamos falar sobre o que hoje? Doutor Marcos Hauser, sabe que eu vinha vindo aqui para gravar este episódio hoje e eu me lembrei daquele júri que fizemos, que eram 2 fatos criminosos imputados ao nosso cliente, que era uma tentativa de homicídio e era um homicídio consumado. A tentativa foi no mesmo dia do meu aniversário e o consumado foi no dia do teu aniversário. Tu É te lembra? verdade. Lembro, inclusive, que conversando com o cliente, tu quase matou ele também. Lembra disso? Não recorda disso? Não dessa parte. Ele é assim, quando convém ele esquece, quando convém ele lembra. É memória seletiva. Memória seletiva. Isso. Estávamos nós, o júri era numa cidade do litoral, uma cidade próxima à cidade de onde o doutor Vinícius tem a residência dele, e como nós tínhamos pouco tempo para conversar com o cliente, até porque ele morava longe, nós decidimos que um dia antes do júri, nós iríamos nos reunir com o nosso cliente na residência do doutor Vinícius para conversar com ele, definir algumas estratégias, enfim, fazer aquele ajuste fino antes do júri. Era uma tarde chuvosa, enfim, e o cliente estava lá sentado, acompanhado, agora não me recordo se era filho, se era genro, enfim, tinha um jovem acompanhando ele e tal. Ele sentado no sofá da sala, eu do outro lado, sentado na poltrona, e o doutor Vinícius, né, para variar, fumando. E o Vinícius tá parado na porta, ele tá parado na porta da área de serviço, fumando. E quando eu olho pro cliente, ele começa a ficar vermelho, tossir, quase morrendo. Digo, pô, tá bem, quer uma água? Ele vira pra mim, o cigarro! A fumaça. A fumaça! O cara era alérgico à fumaça de cigarro. E o Vinícius não sabia. Ele quase mata o réu um dia antes do júri. Quase que eu extingo a punibilidade do... Por asfixia ainda. Coisas que só o doutor Vinícius consegue proporcionar. Mas isso é algo que eu estou trabalhando. O cigarro não mais me pertencerá logo, logo. Mas vamos lá, a gente está aqui para falar do caso do júri, das acusações contra o nosso cliente, não das quase acusações contra ti. Fala para o nosso público aí como é que foi essa situação, conta a história para nós. Na verdade, minhas amigas e meus amigos, o que acontece é que era um processo antigo, né, de um fato ocorrido há mais de 10 anos antes e em que existiam outros acusados. Inclusive, um dos acusados era o próprio irmão do nosso cliente, que já havia sido submetido a julgamento e havia sido condenado por estes fatos. E o nosso cliente acabou ficando para trás porque o processo foi cindido, ele ficou foragido, enfim. Por isso que ele estava aguardando, ele não havia sido submetido a julgamento. E a acusação era de uma tentativa de homicídio, como disse, né, na mesma data do meu aniversário, e 1 ano e 3 meses depois, quer dizer, no ano seguinte, a mesma vítima vem a ser assassinada no dia do aniversário do Dr. Marcos. Então, isso que nos chamou muito a atenção e nos gravou para trazer isso aqui para vocês. O primeiro fato era uma tentativa de homicídio e tinha relação porque a vítima seria um dos autores da morte do sobrinho do nosso cliente. E o homicídio consumado, ocorrido 1 ano e 3 meses depois, teria relação com o narcotráfico ali daquela região. Então eram 2 fatos distintos, né, Marcos? E aí nós decidimos, então, como nós já fizemos em outros casos em que trabalhamos, dividir a acusação. O réu era o mesmo, o acusado era o mesmo, o assistido seria o mesmo,
mas dividimos a defesa por fato criminoso. Até porque eles não tinham relação entre si, Exatamente, a priori, porque né? havia uma diferença, né? Não havia havia uma conexão probatória, mas não havia uma conexão, vamos dizer assim, no sentido de que havia uma ligação entre os dois, né? Uma relação. As circunstâncias não se Isso. comunicavam, As né? circunstâncias que teriam motivado os delitos não tinham relação entre si. E, claro, aproveitando este espaço temporal entre um fato e outro. E aí começamos a bolar estratégia de defesa, né, Marcos? Porque este fato, né, como ocorre em outras oportunidades, foi assistido por um outro colega, foi, né, patrocinada a defesa por um outro colega nesta primeira fase, na fase policial, na fase judicial, e aí, quando designado o julgamento pelo júri, o cliente nos procurou. E aí começamos a fazer os ajustes, e lê daqui, e lê dali. Este júri foi marcante, Marcos, pelo número de diligências que nós fizemos para ir atrás, para conseguir entender a dinâmica, né? A dinâmica, o contexto, a ligação dos familiares do cliente, a questão da vítima, as relações até criminosas da vítima, enfim, e o contexto que ocorria naquela comunidade naquela época. Não, e uma outra coisa que chamou muito atenção nesse fato é que esse cliente em particular, ele já tinha um histórico, né, de envolvimento com outros crimes. Ele já tinha sido condenado, ele já tinha sido preso, ficou até um bom tempo preso. Cumprido pena. Enfim, e era muito difícil extrair uma informação dele, porque uma coisa que nos chamou muito a atenção, e foi nessa conversa lá na tua casa, ele dizia que ele era prefeito de galeria. Prefeito de galeria, para quem não sabe, para quem não está acostumado com o jargão, é aquele preso, tá, que tem por atribuição fazer assim esse interface, essa ligação entre a massa carcerária presa em um determinado pavilhão, determinada ala, com a direção da penitenciária. E ele falou, não, eu fui prefeito da galeria tal, na penitenciária tal, assim, assim. Tá, mas digo, pô, mas de que facção tu era? Não, não era de facção nenhuma. E isso para nós era muito engraçado, porque evidentemente que a verdade é essa, podem até não gostar, gostem ou não, o fato é que hoje aqui no Rio Grande do Sul, cada cadeia, cada penitenciária, cada estabelecimento prisional, cada galeria é dominada por uma facção criminosa. E eles jamais deixariam como representante, como interlocutor daquela massa carcerária com a direção do presídio, alguém que não estivesse vinculado àquela facção criminosa. Então, até isso, ele tentava, ele se esquivava de responder, e eu entendo os motivos dele, não o julgo. Porque ele não queria nenhum tipo de vinculação com nenhuma organização criminosa, claro. Exatamente. É perfeitamente compreensível isso, até conosco ele não queria que nós ficássemos com essa, vamos dizer assim, impressão de que ele tivesse alguma vinculação. Até porque ele não nos conhecia, era o primeiro processo dele conosco, então é normal até essa timidez, vamos assim chamar, essa timidez. E eu até me recordo que na primeira reunião que nós tivemos com ele, foi no escritório do Dr. Vinícius, lá em Novo Hamburgo, né, não no litoral, foi em Novo Hamburgo. E foi um sábado de manhã, salvo engano. Foi no final de semana. Isso, foi um sábado de manhã, porque era o horário que ele tinha disponível, enfim. Nós conversamos com ele e identificamos essa dificuldade de extrair dele a informação. Sobre como é que a dinâmica do fato teria acontecido, porque para atuar no tribunal do júri é importante que se tenha uma narrativa, porque da mesma forma que a acusação se mostra como uma narrativa, a defesa também tem, assim, que se apresentar perante o tribunal do júri. Então, é necessário que a gente... Só um pouquinho. Ele é ótimo. Então, é importante que nós consigamos fazer isso, criar uma narrativa também. Porque é muito mais fácil até o jurado conseguir compreender e absorver, né, Marcos? Porque do mesmo jeito que a acusação se posta como uma narrativa, a defesa também. Então não basta, é o que eu e o Marcos chamamos muitas vezes o não pelo não, né, que seria a tese de negativa de autoria,
mas não fui eu porque não fui eu, né? Sem nenhuma explicação razoável, sem que se tenha uma narrativa para dizer que não fui eu que fiz, né? Que não foi ele que fez. Então, era muito difícil. E nós tínhamos, neste caso, o peso do julgamento anterior, em que o parente do cliente, o irmão, no caso, já havia sido julgado e condenado por ambas as acusações. Então, este era um peso muito grande que ele chegava no julgamento. Quer dizer, o E é irmão... importante observar que as acusações eram exatamente idênticas. Tanto ele quanto o irmão eram acusados de serem os autores materiais da tentativa e os mandantes do homicídio O consumado. homicídio consumado. Então, era um peso que a gente chegava. Então, analisando o contexto da prova, né, realmente tinha um detalhe ali que colocava o irmão dele na cena do primeiro fato, que era a tentativa, mas realmente as coisas eram bem nebulosas e turbulentas em relação ao nosso cliente. E até essa questão, o fato do irmão dele já ter uma condenação por aqueles fatos ali, fazia com que ele se tornasse mais reticente, porque era normal que ele tivesse medo de se incriminar, embora ele não tivesse participado, ao mesmo tempo que ele tinha uma preocupação de não prejudicar o irmão. Mesmo que o irmão já tivesse sido julgado e condenado, né? Então ele tinha... E ele custou a entender isso, Uhum. porque ele também não queria ficar com a pecha de ser o alcagueta do irmão, ele também não Exatamente. queria apontar o irmão, né? E aí eu me recordo que, terminada essa reunião com o cliente, cheguei, Vinícius, vamos tomar um café? Vamos tomar um café, vamos ali no posto e tal, pegamos um café, um pão de queijo, e começamos a debater sobre o processo, sobre essa questão da dificuldade do cliente nos contar o que aconteceu, de contar o que ele sabia, enfim. E lá pelas tantas eu digo assim, pô, era mais fácil ter feito tal coisa, né? Isso é o que o irmão dele deveria ter dito. Aí o Vinícius vira pra mim, o irmão não disse, mas o fulano vai dizer. É ou não é, doutor Vinícius? Exatamente, porque na verdade nós montamos um contexto, montamos não, o contexto fático ali, probatório, e a dinâmica que se revelava no processo era de que a tentativa de homicídio, em que havia uma sinalização, né, de que havia certas testemunhas que incluíam o irmão do cliente no primeiro fato, quer dizer, testemunhas oculares, inclusive a vítima ela é ouvida e quando estava viva ainda, né? E ela acaba apontando para o irmão. E esta tentativa de homicídio tinha uma relação com este sobrinho, que havia sido assassinado em momentos anteriores, e um dos suspeitos seria esta vítima. Então, havia um contexto ali de uma circunstância mais familiar, emocional, aquela violenta emoção, o que nós chamamos do homicídio privilegiado. Exatamente. Então, havia este contexto em relação ao primeiro fato. E em relação ao segundo fato, havia um outro contexto já de narcotráfico, de guerra de facções. Entre guerra de organizações criminosas que atuavam naquela região ali naquela época, em que havia este conflito entre ambas as organizações, e então já descambava para esse outro contexto. E aí o modus operandi, a forma de execução da vítima, em que ela vem efetivamente a ser assassinada e a falecer, e a deixar este plano, né, e ir para o plano espiritual, este contexto da execução nos levava a crer que seria uma organização criminosa, né, que tem uma forma de atuar. E organização é esta a qual a vítima pertencia. Exatamente, que ele teria sido assassinado pela mesma organização a da qual fazia parte. E aí nós fizemos toda uma análise do próprio histórico de vivência carcerária da vítima, Isso. As galerias. Então, esse caso chama muita atenção exatamente por isso, por todo vamos dizer assim, esse esforço hercúleo da defesa por trás
do júri. E não te esquece também uma outra diligência importante que a gente fez, daí em relação ao primeiro fato, que isso não tinha vindo aos autos, mas a gente sabia do contexto, foi que a gente pediu o desarquivamento Sim. do processo no qual o sobrinho do réu teria sido vítima. Aliás, o que teria sido vítima não, que ele foi vítima de homicídio. E eu até me chama muito a atenção que a gente pediu o desarquivamento, também era um processo físico, eu fui até o cartório, o escrivão determinou que o estagiário, eu acho que era um estagiário, fosse lá, fizesse o desarquivamento e me entregasse. Ele, doutor, por que o senhor quer esse processo? Ah, porque isso aqui tem relação com o júri e tal. Aí ele olhou, não, doutor, o senhor está enganado, não são as mesmas partes, não tem nada a ver. Aí eu falei, aí é que tu te engana, tem tudo a ver. Tu ainda não sabe, mas assiste o júri, no dia tu vai entender. E de fato, no dia ele estava presente e ele entendeu o porquê daquele pedido de desarquivamento. Sim, porque daí, como já haviam passados os prazos de pedidos de diligências de preparação para o plenário, e nós tínhamos cerca de 30 ou 40 dias, né, Marcos? Isso, para nós se fomos preparar. contratados cerca de Exatamente. 30 ou 40 dias antes, e nós fizemos, e claro, tivemos que viajar para o litoral, enfim, nesta comarca, e desarquivar esse processo. Nós fizemos o que nós chamamos de laboratório, né? Que a gente ficou, a gente foi lá para assistir o promotor num outro júri dele, para ver como é que é a forma de ele atuar, como ele acusa. Então, tudo isso a gente fez e recolheu e fizemos carga desses processos. Tivemos que estudar outros processos, né, para conseguir defender o nosso cliente neste júri, no caso. Fomos até o local do crime consumado para entender a dinâmica, para ver se a narrativa que constava na denúncia, se os depoimentos das testemunhas policiais militares estava de acordo com a O cenário. cenário, com a localização geográfica do imóvel, enfim, porque havia muitas inconsistências, né? E como a gente não conhecia muito bem a região, a gente teve que verificar em loco, né, se aquela história, se os termos da denúncia estavam de acordo com a... Nós chegamos a fazer esse deslocamento 2 vezes. Exatamente. Né? Até o dia, efetivamente, do júri. Nós fizemos esse deslocamento 2 vezes para ver local do fato, para diligenciar até o fórum da comarca. Então, nós conseguimos fazer essa vinculação com este outro processo que já estava arquivado, que a pessoa que havia sido acusada formalmente, né, do assassinato, do homicídio do sobrinho do cliente, acabou sendo impronunciada, né, ou, vamos dizer assim, absolvida, uma absolvição imprópria, vamos dizer aqui, né, para que o pessoal consiga compreender. O processo acabou sendo arquivado, não sobrou nada para a pessoa que teria sido acusada, porque ela teria sido acusada, ela teria confessado a prática delitiva a mando daquela organização criminosa que todo mundo pertencia. E aí... Não só a mando da organização, e em especial a mando daquele que se tornou a vítima. Exatamente. Porque, na verdade, depois quando ele vai prestar o depoimento em juízo... Passados alguns anos. Enfim, e a vítima do nosso cliente já estava morta. Exatamente. Ele vai lá e conta, na verdade, ó, foi o fulano que vem ser a vítima desse processo que me coagiu a confessar. Porque, na verdade, foi ele que matou. Uhum. E a bem da verdade, esse irmão do nosso cliente sabia que a vítima é quem teria sido o real assassino do sobrinho. Uhum. E a verdade, senhoras e senhores, é que, de fato, a tentativa de homicídio, essa é a grande verdade, ela foi, de fato, praticada pelo irmão do nosso cliente. Inclusive, o nosso cliente, depois ele ficar tranquilo quanto a isso. A gente consegue tranquilizar ele, isso. Inclusive, com a anuência do irmão, ele vai no plenário e fala, olha, não fui eu quem tentou matar o fulano, mas, de fato, o meu irmão participou. E, aliás... Meu irmão é o que tentou. É o que tentou. Então, assim, essa é a importância da estratégia. Porque, vejam... E ele dá aquela causa claro, justificadora da questão do privilégio lá, do homicídio. Que ele fala, né, que a mãe do sobrinho, no caso, isso. Né, a irmã... A irmã dele. É intrincado, é intrincado. Isso. No caso, a irmã... que era a irmã mais velha deles. Deles, isso.
Que ajudou a criá-los. Exatamente, que ajudou a criá-los, estava sentindo muito, chorando muito a perda do filho, e o irmão do nosso cliente, então, em virtude desta cena e abalado emocionalmente, e depois de passado um tempo em que as autoridades não haviam tomado nenhuma providência, foi lá e atentou contra a vida Num desse... domingo à tarde, após um almoço de família, Após um almoço de com família. ingestão de bebida alcoólica, Então, quer ele dizer, toma as dores da irmã e vai lá e tenta matar o tinha todo um assassino do contexto. sobrinho. E aí o nosso cliente, então essa questão de que a história que o irmão do nosso cliente deveria contar, na verdade, quem contou foi o nosso cliente. Então nós fizemos o júri do irmão dele com ele, na verdade. Aliás, se o irmão dele tivesse falado a verdade, tivesse ido lá e confessado, olha, de fato, eu tentei matar o fulano por tal razão, ele teria sido condenado pela tentativa, provavelmente teria reconhecido o privilégio, que é uma causa de diminuição de pena, e também teria ainda o benefício da confissão. que é outra circunstância que atenua a pena. E ao invés dele chegar e falar isso, ele vai pro não. Como o doutor Vinícius disse, o não pelo não. E o não pelo não é complicado. Ainda mais quando tem uma testemunha apontando, olha, eu vi que foi o Vinícius que atirou. Bom, inclusive a vítima... A própria vítima, né? No hospital, enquanto se recuperava dos ferimentos, vai lá e aponta o irmão do nosso cliente como sendo um dos executores. Então, assim, ó, era do ponto de vista de estratégia, me parece que houve um equívoco da defesa do irmão do nosso cliente. É aquela coisa, né, Marcos? Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Exatamente. Então, eu também nem venho aqui para criticar o colega que antecedeu, enfim. Mas provavelmente, mas a bem da verdade, digo mais, se ele tivesse confessado a tentativa e explicado a motivação, que seria a vingança, que seja, em razão da morte do sobrinho, ele teria motivos para dizer o seguinte, olha, aqui nesse dia eu tentei matar o fulano, mas ali um ano depois, quando ele morre por outra situação, eu não tenho nada que ver. Mas ele foi condenado pelos dois fatos. Mas é aí que tá, Marcos. A verdade é o seguinte, como a própria acusação separava as motivações entre os delitos, a tese defensiva teria que ir neste rumo. Da mesma forma que a acusação separou, a defesa tem que separar também. E no momento em que o acusado, e aí no caso o irmão do nosso cliente, simplesmente nega o não pelo não, ele une os dois fatos. Exatamente. Ele une os dois fatos. Tá? Então, porque fica uma tese de defesa só para os dois crimes, as duas acusações. É o não pelo não, Isso, o não pelo não. Né? E aí, tendo prova, tinha realmente um aceno de prova, até porque havia a versão da vítima, em relação ao primeiro fato, e como era o não pelo não, uma tese única de defesa para os dois, foi condenado num, o outro foi junto. Mas vamos dizer assim, o outro foi junto no balaio. Foi de arrasto. Foi de arrasto. É a interpretação que eu faço. Então, aí a necessidade, como a acusação separava, a defesa também tinha que separar a prova para um fato e a prova para o outro fato. A tese defensiva para um fato tinha que ser diferente que para o outro fato. E aí veja como é interessante, né? Às vezes a tese que vai te salvar é confessar o crime. Não é negar a autoria. Uhum. É aquela velha história, né? Eu admito que não posso negar e nego que não posso admitir. Uhum. Só que ele optou por negar tudo. Negar tudo. Era muito melhor, então, ele ter admitido a tentativa, que de fato ele foi o autor, e sim ter negado o crime consumado, porque ali ele não teve participação. E não haveria motivos para ele ter, depois de 1 ano e 3 meses, tentado matar a vítima. Não teria. E, inclusive, a situação pessoal do irmão do nosso cliente era muito melhor. Muito melhor. Do histórico criminal. Do histórico criminal. Ele era mais fácil. Exatamente, era mais fácil. Ele não tinha nem histórico criminal anterior. Não, e aí, olhando sob a ótica do jurado, eu esqueço que eu sei como advogado. Eu esqueço a história que me contaram. Eu sou o jurado, tô sentado ali ouvindo essa história. Tô ouvindo o réu me contar essa história. É muito mais plausível para mim, enquanto jurado,
entender que realmente, num domingo à tarde, depois de um almoço, já talvez um pouco embriagado, comovido com a situação da irmã, ele tenha pego uma arma de fogo, ido até a casa da vítima e tentado matar ele. Sem resposta das autoridades, então toda essa questão... Seria assim, perfeitamente compreensível. não compreensível sob o ponto de vista de justificar o delito. Não, mas de acolher a tese da violenta emoção. É nesse aspecto que eu digo. Da pena. Exatamente. É evidente que a conduta dele de tentar matar outra pessoa é reprovável, mas eu me refiro à questão da motivação. O que levou ele a fazer aquilo, essa motivação pode sim ser reconhecida. A violenta emoção, neste caso, poderia e provavelmente seria reconhecida pelos jurados, mas ele optou por negar. Exatamente. Ele não deu uma opção pro jurado, porque às vezes a estratégia é justamente essa: olha, eu não posso negar o fato, mas eu posso dizer, olha, vou te oferecer um meio termo. Reconhece que foi ele que atirou, reconhece a autoria, reconhece que houve os tiros, reconhece a materialidade, mas reconhece também a violenta emoção para reduzir a pena. Reduzir a pena, retirar a hediondez do delito, o rigor da execução da pena privativa de liberdade já é diferente, já não tem mais tanto rigor. E, aliás, pelo tempo que ele já estava preso, né, teria se livrado solto. Isso. É bem por aí. Então, por isso que é a importância, né, Marcos, de se ter efetivamente. Até o professor Alexandre de Moraes que sempre fala, né, tenha estratégia na atuação do processo penal. Porque se você defender alguém sem estratégia, você faz parte da estratégia de alguém. É ou não é? Exatamente. Então, é muito importante isso, essa leitura. No nosso caso aqui, nós efetivamente encontramos a melhor tese defensiva no cafezinho com pão de queijo no posto de gasolina. Café com pão de queijo. O nosso cliente ele tinha essa certa dificuldade em trazer as informações. Nós tivemos que ir atrás das informações e atrás dos processos. E foi interessante também que depois que a gente fez toda essa investigação, a gente chega para ele, tá, me diz uma coisa, fulano, o que aconteceu foi isso, isso e isso. E ele falou, foi. E eu digo, por que não contou antes? Entendeu? Nos deu um baita de um trabalho que ele poderia ter nos ajudado bastante. Exatamente. Poderia ter ajudado. Então, inclusive, fica uma dica aí, pessoal. Se alguém, eventualmente, que nos assiste aí, para cometer algum tipo de delito, né? Colabore com o seu defensor. Colabora, conta a verdade. Fala para amiguinho lá o que aconteceu, porque senão fica ruim. Sabe aquela... Como é que é, ô Pantoja? Tem que me ajudar a te ajudar, né, meu Quem quer rir, tem que fazer rir. Exatamente. E só para nós concluirmos, então, nesse caso, houve também um resultado favorável. Nosso cliente acabou absolvido e ele efetivamente se sentou lá na frente dos jurados e contou, no seu interrogatório, contou essa versão. Inclusive foi bem emocionante, né, Marcos? Foi bastante emocionante. Ele se emocionou bastante, falando da irmã, que era a irmã a irmã mais velha deles, que inclusive foi, bem dizer, que ajudou eles a criar, porque eles eram muitos irmãos. Enfim, ele contou todo esse contexto familiar, se emocionou bastante em relação a isso e nós acabamos obtendo o resultado favorável. Acho que é isso, né, por hoje, né, Marcos? Esse episódio aqui, ele traz mais a questão da estratégia defensiva. Isso. Como é que, digamos assim, até o esforço dos advogados, que não aparece no dia do júri, né? Porque ninguém vê isso. Ninguém enxerga esse trabalho que nós fizemos por trás. Para além da estratégia defensiva, me parece que foi muito graças à investigação defensiva. Né? A todo o trabalho de investigação que a gente fez. Porque nós fomos investigadores ali, né? E uma outra coisa que foi muito interessante, neste júri, como tinha uma certa repercussão na cidade, o escrivão da vara criminal, ele assistiu esse júri. E quando saiu a sentença absolutória, enfim, no final, ele veio me cumprimentar e ele falou assim, tipo, doutor, agora eu entendi por que o senhor falou que aquele caso lá, que estava arquivado, tinha tudo a ver com esse. Agora eu entendi. E o senhor tinha razão. Então, isso é interessante, porque nem o Ministério Público tinha feito esse link. E aí, de tirar as cópias do outro processo, juntar aqui, enfim, nós fizemos pediu o relatório da vida carcerária, não só
da vítima, não só da vítima, quanto do próprio réu. Enfim, a gente fez todo esse cruzamento de informações. Nós tivemos que fazer uma investigação também sobre a qual facção pertencia a cada galeria. Exatamente, entendeu? Foi isso que eu falei do histórico de vivência carcerária. Né? Tu não presta atenção. Né? E uma outra coisa importante também que a gente conseguiu levar para os jurados é o seguinte, é a movimentação da vítima dentro do sistema prisional. Ele ficava muito pouco tempo dentro das celas. Ainda que fosse a mesma galeria, ele ia pipocando. O que isso demonstra? Que ele era um problema até mesmo dentro da organização criminosa a qual ele pertencia. Isso, porque, pra te ver, isso é algo também de que quem trabalha que sabe como é que a banda toca, vamos Exatamente. dizer assim. Um preso que dentro de uma penitenciária, até mesmo da mesma galeria, não para muito na mesma cela, ele fica pipocando, como tu mesmo utilizou. Como é que é? Foi nos explicar. Claro, eu nunca tive preso, né? Não sei, por enquanto, né? Eu não sei, eu vou olhar os antecedentes dele. No próximo episódio eu confirmo ou não. Mas nós, né, Marcos, tivemos a informação de que esse é um tipo de preso problema. Inclusive, que incomoda. Inclusive, ele teve que ser transferido de penitenciária justamente porque a relação dentro da própria facção que ele estava ali não era boa. Exatamente. O que apenas corroborava com a tese defensiva em relação ao segundo fato, que teriam sido os próprios comparsas da vítima, que teriam sido os autores ou mandantes do homicídio consumado. Doutor Vinícius, eu acho que deste caso era isso. Por hoje, em relação a este caso, que foi o que eu lhe falei, né? Marcou em virtude de todo esse trabalho, enfim. E por mim é isso. Eu acho que o pessoal que não segue ainda e não nos acompanha no Instagram e no YouTube, por favor, no Instagram é casos.dejure. Coloca aqui na legenda, aqui, ó, produção. E no YouTube é Casos de Júri Podcast. Ô, Paquito, bota aqui na legenda, Paquito. Bota na legenda que fica mais fácil para a nossa audiência. E o pessoal também bota aqui, @ViniciusVargasADV, de advogado. E @Marcos Hauser. Isso. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Se for preso e não tiver advogado, fique calado. Valeu, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.